Olá, amigos, é bom iniciarmos mais um programa Castelo Forte. Agradeço a todos que têm promovido o programa, que têm contado para os seus amigos, seus vizinhos. Nós temos hoje a oportunidade de conversarmos com uma pessoa que está lidando diariamente aqui na cidade de Lajeado com o trânsito. Falamos muito do trânsito com pedestres, motoristas, e hoje temos conosco Jefferson Dica, que é agente de trânsito aqui em Lajeado, e vai conversar com a gente sobre aquilo que ele percebe e algumas dicas que ele pode nos dar também nesse sentido. Jefferson, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui no programa Castelo Forte. Tudo bem? Tudo bem, pastor. Obrigado, pastor, pelo convite, e olá, comunidade. Jefferson, tu certamente estás bem por dentro também no teu trabalho em relação ao trânsito aqui em Lajeado. Se conversa muito sobre esse tema importante. Na sua visão, o que você vê, percebe, qual é a sua análise da situação no trânsito hoje, os motoristas, pedestres? Você tem preocupações? O nosso trânsito está bem? O que você podia nos dizer assim, de uma forma mais geral nesse momento? Pastor, o seguinte, o trânsito ele é um problema mundial, e aqui em Lajeado não é diferente. E por incrível que pareça o que eu vou falar, talvez muitas pessoas não assim concordem, mas o trânsito em Lajeado até flui muito bem. Por que isso? Hoje temos registrados aqui 54 mil veículos, entre motos, automóveis, caminhões e ônibus. Se for contar o tamanho médio de um carro apenas, sem contar moto ou caminhão ou ônibus, de 3,5 metros, teríamos uma fila de automóveis de 189 quilômetros. Isso é daqui a Tramandaí. Então é muito carro para uma cidade pequena. A nossa cidade, Lajeado, ela é pequena para esse número de veículos. E isto sem contar os veículos de fora que estão rodando aqui, de municípios vizinhos, Estrela, Cruzeiro, Arroio do Meio, Encantado. Então é muito carro rodando num local muito pequeno. As pessoas que vivem em Lajeado há mais tempo comentam bastante como mudou essa realidade do trânsito. Essa é de fato a realidade, que tem aumentado o número de veículos. E como é que nós podemos conviver então melhor ou de uma forma segura com esse aumento de veículos? Como é que vocês estão vendo isso hoje? Pastor, quer ver eu vim morar aqui no ano 2000. Eu trabalho há 15 anos na área de trânsito. No ano de 2000, em Lajeado, havia 27 mil veículos registrados e 50 mil habitantes, mais ou menos. Passados 13 anos, dobrou o número de veículos. O que falta hoje? Trânsito não tem solução para o trânsito. Existe o quê? Remédios, pequenos remédios. Soluções meio que imediatas seria o quê? Educação para motoristas e pedestres, crianças e adolescentes em sala de aula. De preferência, matéria de trânsito no currículo escolar, aulas de trânsito. Para que isso? Para prevenirmos futuras mortes no futuro. O Brasil hoje perde 50 mil habitantes por ano com mortes no trânsito. Os Estados Unidos, na Guerra do Vietnã, eles perderam 50 mil soldados em 10 anos de guerra. Nós perdemos 50 mil pessoas em um ano na guerra do trânsito. Realmente é um número que deveria nos chamar muita atenção, né? Tantas mortes no Brasil em um ano, em torno de 50 mil por ano. Jefferson, tu és um agente de trânsito em Lajeado, e tu estás dizendo que o trânsito não tem, talvez vamos dizer assim, soluções mágicas, né? Às vezes a gente gostaria que fosse feito algum tipo de mudança, um investimento rápido para mudar tudo. Você fala de que nós precisamos mudar um pouco a nossa mentalidade, nosso jeito de agir no trânsito, de nos educarmos melhor. O que você acha, o que você diria, como nós podemos nos educar melhor para melhorar o trânsito? Pastor, conforme eu falei, falta educação para o trânsito, falta cordialidade dos motoristas e falta tolerância. Quando nós adquirirmos tolerância e cordialidade, já vai melhorar bastante esse ambiente no qual vivemos. Isso de princípio. De educações posteriores, daí sim, estudos técnicos, transposição da área de comércio, descentralização dos serviços para poder fazer fluir melhor o trânsito em toda a cidade.
E como você poderia assim nos dar algum exemplo? Por exemplo, ser mais cordial, tolerante no trânsito. Por exemplo, o pedestre. Como é que o pedestre pode ser mais tolerante? O motorista? Por exemplo, assim, o motorista. Eu estou trafegando com o meu veículo, subindo a Júlio de Castilhos. Eu vejo que tem um veículo estacionado, que ele ligou a seta e ele quer sair dessa vaga de estacionamento. Noção de cordialidade seria o quê? Pararmos o veículo e dar espaço para ele poder sair daquele local. Pedestres, por exemplo, de se aguardar a sua vez de atravessar a faixa de segurança. Tem muitos semáforos, no caso aqui no centro, que fecha para o pedestre e ele não se obedece a essa parada. Ele atravessa a rua no meio dos veículos. Então, os carros de uma vez, os pedestres de outra vez. E eu imagino que, como as outras áreas da nossa vida, também essas mudanças de pensamento, de sermos mais cordiais, não é algo tão simples. Não dá para dar com uma lei não se muda isso, né? Como é que a sociedade, vocês também fazem palestras em escolas, como é que nós todos podemos colaborar para que haja mais essa cordialidade? Conversando uns com os outros, como é que nós podemos colaborar com isso? E o que é feito? Isso mesmo, assim, conversando, participando de diálogos comunitários, quando o assunto é trânsito. As pessoas, elas meio que se omitem de participar de reuniões, de atos em comunidade, que esses atos, eles só acrescentam a vida das pessoas. Vocês fazem palestras, encontros em escolas, não é isso? Isso mesmo. Como é que vocês percebem as crianças e os jovens em relação a esse tema? Eles estão abertos? Eles entendem essas necessidades? Olha, eles são bem abertos e eles aceitam bastante a conversa, gostam de participar, de expor exemplos, no caso de expor exemplos do que acontece no dia a dia com os seus pais. Então, assim, a gente sente a necessidade, no caso das crianças, em falar sobre o assunto, em participar, porque o sonho hoje de todo adolescente, criança, é ter um carro. Antigamente, a gente, quando crescia, o sonho era o quê? Comprar uma casa. Hoje mudou, não é mais a casa. Hoje é ter, no caso, o seu próprio carro. Então as pessoas, as criancinhas, quando a gente faz palestras, 10, 12, 9 anos, 15 anos, o sonho é o carro. Eles já sabem todas as marcas de carros, já conhecem os modelos. Então, no caso assim, para a gente poder ajudar no crescimento sadio do trânsito, somente com a educação nas escolas. E o motorista mais recente, aquele que tem passado por esse processo de autoescola, de uma carga maior, um horário maior de treinamento quanto às regras de trânsito para tirar a sua habilitação. Se percebe que no Brasil isso melhorou a qualidade dos motoristas, do trânsito? Esses motoristas estão melhor preparados ou não se percebe tanto? Pastor, assim, eu diria que esses novos motoristas estão mais preparados. Geralmente o pessoal de 30 a 50 anos de idade são os que mais se envolvem em acidentes de trânsito e cometem infrações de trânsito. Então esses novos motoristas que estão saindo agora das autoescolas estão mais bem preparados, aparenta-se pelo menos. E o idoso no trânsito, Jefferson? A gente sabe que quando a pessoa tem a sua independência, tem nesse sentido a sua mobilidade, tem o seu próprio meio de transporte, o seu automóvel, está acostumado a poder ir e vir conforme ela desejar, que isso é algo que é muito precioso, que é muito importante. E para uma pessoa que chega na terceira idade, ela chega numa fase assim, onde talvez alguns reflexos já não são tão bons, como é que vocês percebem isso? O idoso, ele consegue circular bem no trânsito, tem alguma dificuldade? Como é que a sociedade pode lidar com essa situação? Vamos dizer, uma pessoa já mais idosa no trânsito. Pastor, assim, os idosos, eles estavam acostumados a um trânsito mais antigo, vamos dizer assim, com poucos veículos. Hoje em dia, com esse número grande de veículos nas ruas, eles estão um pouquinho, como eu posso te dizer,
desorientados. No caso, assim, como eu falei antes, tolerância dos demais motoristas, no caso assim, motoristas, né? Quanto mais tolerância, quanto mais cordialidade, quanto mais humanizado o trânsito, melhor também para os idosos. E as pessoas que vêm de outras cidades também, eu imagino que muitas vezes não sabem bem qual rua vão pegar, às vezes dificulta, então a paciência tem que ser geral praticamente. Com certeza. No caso assim, do jovem, do adulto ao idoso. Temos que ter paciência e tolerância no trânsito. Jefferson Dick, agente de trânsito aqui em Lajeado, nós ficamos pensando e imaginando tantas conversas que acontecem por aí afora sobre a questão do trânsito. Então você está nos dizendo que não só aqui em Lajeado, mas podemos dizer que em muitos municípios brasileiros a questão é a educação, a paciência, a tolerância que a gente precisa ter. E para aquele pai, aquela mãe que está lá também pensando nos seus filhos, suas filhas, que exemplo você diria que é importante dar para essas crianças no próprio carro, quando está circulando com a sua família? Pastor, toda criança imita o pai ou a mãe. Então é muito importante que o pai e a mãe motoristas deem bons exemplos para o filho, né? Nessas palestras que a gente faz nas escolas, as próprias crianças contam as façanhas que seus pais e suas mães fazem na direção do veículo. E é bastante constrangedor, porque às vezes a gente conhece quem são os pais dessas crianças. Então, assim, é sempre bom dar um bom exemplo na direção. Tudo, no caso, assim, com cordialidade, tolerância, respeitando as leis de trânsito, os pedestres, faixas de segurança, principalmente. Você menciona agora essa questão das leis de trânsito. Às vezes a gente tem a impressão que a nossa cultura ainda não compreendeu totalmente que as leis de trânsito existem para o bem das pessoas. Não sei se concordas comigo, mas às vezes parece que nós achamos que as leis existem para atrapalhar a nossa vida, para complicar a nossa existência. E, na verdade, é o contrário. Quer dizer, as leis de trânsito existem para proteger as pessoas. Não sei se concordas comigo que isso também ajudaria a gente. Com certeza. No caso, assim, as leis de trânsito, elas estão aí para tentar regrar a sociedade no trânsito. Caso não fosse as leis de trânsito, isso aqui seria uma selva. Seríamos como a Índia, como a Bolívia, por exemplo, que o trânsito é bastante complicado lá. Nós vemos em documentários na TV. Então as leis estão aí para nos ajudar, para tentar humanizar e diminuir as mortes no trânsito, que é esse o sentido do Código de Trânsito brasileiro. E o trânsito não é uma guerra, na verdade, não é uma competição, né? Porque às vezes parece que um quer chegar na frente do outro, um tem mais pressa que o outro, né? Com certeza, pastor. Eu sempre digo que o carro é a nova armadura medieval. Quando a pessoa entra dentro do seu carro e fecha a porta, parece que ela se protege com uma couraça. E ali ela é invisível. Então tem que mudar o pensamento também. Quer dizer, é um ser humano que está lá dentro, é um ser humano que está na calçada, está na rua. Jefferson Dick, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Castelo Forte. O que você diria ainda para todos nós, né? Você e eu, os que nos assistem, todos nós que estamos então diariamente aí nas ruas, no trânsito, o que cada um de nós, bem na prática, bem concreto, a partir do momento que a gente sair na rua hoje, amanhã, qual seria uma atitude, uma postura de cada um de nós que colaboraria para ter um trânsito um pouco melhor? Tolerância, cordialidade, paciência e atenção às leis de trânsito.